Só de apoio moral, só, e de captadora de entrevistados. Vou lá e Ela intimidar tá as fazendo a pessoas. captação. Eu vou lá intimidar as pessoas. Então, vamos fazer uma entrevista agora? Captação. Como é que chama quando você pega uma menina ou uma pessoa para ser prostituta ou prostituto? Interceptação. Cooptação. Cooptação. Você foi cooptar as pessoas. Nossa, credo. Parabéns. Gostei. Parabéns, você é uma cooptadora. Credo. Rodrigo Roblenho, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos dizer assim, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu basicamente sou conhecido com o meu trabalho de palhaço. Já nos comecinhos eu aprendi alguma coisa de malabares, mas a minha função é de palhaço, seja em cena, dirigindo espetáculos ou escrevendo para palhaço. O lugar que eu mais gosto de atuar é na rua. Já trabalhei com TV, com cinema, escrevendo, dirigindo e atuando também. Em circo. Mas o meu habitat natural, o mais agradável, é trabalhando na rua, tanto para atuar quanto para dirigir. Geralmente os circos que eu trabalho não tem espelho, então não consigo me ver. Mas é uma função como outra qualquer, o ser palhaço ou o ser circense. Algumas vantagens é uma coisa que eu gosto de fazer. Uma coisa que me permite viver do jeito que eu quero viver. E eu me sinto super desafiado trabalhando com essa técnica que eu trabalho. É o que dá mais prazer, assim, esse desafio constante a cada momento que você está em cena. Eu quero uma casa no... Não. O que eu quero do circo? Na verdade, não é que eu quero o que eu quero do circo, é o que eu quero que o circo dê para as pessoas de presente. O que eu busco fazer no circo para dar de presente. Eu acredito que existem vários sentimentos que tem que habitar na gente para a gente ter uma vida plena. E um deles é esse lúdico, esse lírico, esse onírico que está todo presente no circo. Então o que eu quero é que o circo continue provocando as pessoas, chacoalhando elas de alguma maneira para que elas não só queiram apenas sobreviver, não queiram só sobreviver, elas queiram viver mais completa e plenamente. É uma tarefa de dia a dia, de que dá certo ou não dá, ou que talvez elas consigam isso só ali no circo, mas é a minha tarefa. O que eu faço pelo circo é isso. Primeiro, uma coisa que eu faço muito é tentar estudar e entender o circo enquanto algo que se transmuta ao longo do tempo, algo que se transmuta ao longo do lugar, conhecer a história, a teoria, a técnica, entender o que as pessoas querem do circo, entender o que eu quero do circo e tentar oferecer o que eu fui aprendendo, o que eu vou aprendendo para outras pessoas. Na verdade, o que eu tento oferecer para o circo é fazer parte de uma tradição e tentar, de alguma maneira, contribuir para que essa tradição permaneça. Eu comecei tudo na minha vida é muito por casualidade. Eu comecei a fazer teatro muito novo e quando eu decidi fazer escola técnica de teatro, ofereceram uma bolsa de estudo para um curso de palhaço. E 3 alunos conseguiram, eu fui um dos 3. E depois, quando tive que ir embora para a Espanha, eu estava indo trabalhar com teatro de bonecos e não cheguei ao lugar. Eu ia para Portugal, só cheguei até a Espanha e comecei a trabalhar na rua. E pus o nariz vermelho e comecei a pesquisar isso. Quando eu voltei para o Brasil, começaram a me chamar para ser palhaço. Falei, olha, dá dinheiro, então vou estudar. Né? E eu entrei no circo, acho que a gente sempre começa por baixo dessas coisas. Eu entrei no circo pelo Cirque du Soleil, foi o primeiro circo que eu trabalhei. E foi muito por coincidência, eu queria na verdade fazer audição para morar no Rio. Acabaram me chamando para ir embora para o circo. Aí comecei assim. E continuo assim, por coincidência.
outra vez, para mim, realmente é como outra profissão. E, infelizmente, as profissões, principalmente as profissões físicas, né, as laborais, as que te exigem corpo, elas são mal pagas. Outro dia eu estava vendo uma entrevista falando isso. A gente paga por um aluguel 5 mil reais e não paga por uma pessoa para limpar o seu jardim 100 reais. Então, viver do circo é essa batalha que também para mim representa de alguma maneira a batalha de todo trabalhador brasileiro. Eu lembro de uma situação de voltar para o Brasil e ver um monte de gente passando fome. Que circo é esse que eu vou fazer? Que arte é essa que eu vou fazer para um povo que está passando fome? Eu dou muita sorte, não passo grandes necessidades, tenho dinheiro para pagar meu aluguel, bem ou mal, mas viver de circo é também essa luta diária que a gente transpõe para o palco de alguma maneira. Ao mesmo tempo que eu vejo, se a gente pegar os últimos exatos 20 anos, né, mudou-se muito, ampliou-se muito, abarcou-se muita coisa, eu acho que tem grandes erros que foram instaurados desde o começo. E elas, na verdade, elas vêm para servir de remendo para um monte de... Desculpa, as políticas públicas, elas utilizaram como remendo, por exemplo, as leis de incentivo. A política pública, ela traz muitas faltas, né? Ela não consegue abarcar toda a diversidade de artes, mesmo só de artes circenses, todos os tipos de fazer, e não tendo um orçamento específico, claro, direto para a cultura, e aí ela poder estabelecer políticas públicas de pequeno, médio e longo prazo, ela gera essas leis de incentivo que tampam buraco e que não cumprem a sua principal função. Para mim, não cumprem. É uma luta diária e faz com que a gente, por exemplo, lute por essas migalhas. A gente discuta resultados de leis de incentivo e não discuta política cultural. É difícil eu achar o que é ser mulher no circo, porque eu vi muito circense tradicional, isso não é uma regra, mas eu vi muito, que era muito machista, muito racista, muito homofóbico. Quer dizer, uma sociedade bem fechadinha. Mas ao mesmo tempo vendo e olhando um pouco a história, né? Quer dizer, as pessoas nem lembram que existiam mulheres bufão na história. Quer dizer, existem mulheres no circo, na história do palhaço, né? Na história anterior ao que originou o circo, desde pelo menos 300, 400 anos. É uma outra batalha, uma batalha igual a mesma que elas estão passando na sociedade. O que é interessante agora é que com isso, agora mesmo, por exemplo, em Joinville ou em Santa Catarina, estão formando outro coletivo de mulheres palhaças. Em Belo Horizonte tem, em outros lugares vão tendo essa necessidade de unir forças. Eu posso falar mais de palhaças, mas no circo, muitos circos brasileiros, eles tinham o núcleo coordenado, comandado pela mulher, ainda que a cena fosse comandada pelo homem. Quem era a voz forte que manteve os circos unidos, né? Aquele específico circo unido, eram as mulheres. Era por ser a mãe, por ser a que preparava o figurino, a que costurava e preparava e construía as lonas, eram as mulheres, né? As que cozinhavam para aquele tanto de gente. Então viviam nesse espaço meio até bem estilo escravo, né? Porque não recebem os aplausos e vão fazer a parte dos fundos, vão fazer as belas que dançam, vão vender, vão trabalhar de venda, né? E agora, pouco a pouco, vão assumindo o compartilhamento, pelo menos, do papel de destaque, né? Quer dizer, eu também sou artista, você também costura, né? Quer dizer, o homem vai ter que costurar para ela também ser artista.
é muito difícil, porque ainda sobra para a mulher, para mulher artista, todas as outras funções que acaba sobrando para a mulher. Eu lembro de ver em Brasília há pouco tempo uma mulher que ela vendia cachorro quente o dia inteiro para na noite ela fazer lira. O número dela era horrível. Eu não posso acusar ela de o número dela era horrível. Ela tinha que vender cachorro quente o dia inteiro. Ela não tinha tempo de ensaiar. É uma pena que a gente ainda tenha que fazer essa pergunta. Tem algumas coisas para mim de Eu Riso. Primeiro, eu gosto muito da ideia de encontro, deles se habitarem, né? Da gente estar convivendo e ter uma troca efetiva entre os artistas. A outra coisa que eu gosto é essa possibilidade do circo ir até a praça, uma reedição de Todo Artista Tem Dia Onde o Povo Está, e ser de graça, né? Apesar de que eu acho que isso já pode dar um próximo passo, mas é interessante ver isso. E também por ser em janeiro, é o pontapé inicial para o nosso ano. Enfim, é um evento de coragem que propicia o encontro. Eu acho que quem trabalha na produção e quem cria, de Rafael até todos os últimos que entraram para ajudar em alguma coisa na produção, são heróis. Eu acho isso super heróico. Mas também propicia um encontro que é bonito, que no final das contas tem uma soma positiva, tem um resultado positivo. Ufa, falei merda, né? Nada com nada. Tchau.